governo instala Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika vírus. O combate ao Aedes aegypti ganhou um reforço de 30 milhões de reais no estado. O comitê reúne 17 órgãos e vai coordenar as ações contra o mosquito, que transmite a dengue, zika, vírus e febre chikungunya. É um comitê muito amplo, mas dentro da estrutura dele tem um comando operacional menor, que vai se reunir toda semana ou diariamente, se for o caso. A coordenação do comitê será do vice-governador do estado, nosso companheiro Antônio Andrade, e a secretaria executiva do comitê, da Secretaria de Saúde, aqui com o Dr. Fausto. Então, o objetivo nosso, como eu disse e repito, é antecipar as providências para evitar que Minas Gerais venha a ser exposta a um risco maior do que já está nesse momento. De acordo com o governador, serão diversas ações e campanhas de conscientização. Fernando Pimentel convocou o apoio da população. O mais importante de tudo é a colaboração da população, né? Nós temos uma experiência, eu tive essa experiência como prefeito de Belo Horizonte, enfrentamos uma epidemia na época, aliás duas, uma na década de 90, eu era secretário da prefeitura, e depois já quando prefeito, outra por volta de 2006. E todas duas nós conseguimos êxito e debelamos a epidemia de dengue com o apoio efetivo da população da cidade. Até 23 de dezembro, o estado registrou 187.043 casos de dengue, um número quase 4 vezes maior do que todos os casos registrados em 2014. Mortes decorrentes da doença são 67 e 4 municípios estão em situação crítica: Ubá, Bom Despacho, Pará de Minas e Governador Valadares. Mesmo assim, o governador Fernando Pimentel não considera que os casos de Aedes aegypti em Minas Gerais são graves. Nós não temos em Minas ainda um quadro agudo, um quadro grave nessa questão. Mas justamente porque não temos é que nós estamos antecipando essa providência. O secretário de Estado de Saúde explicou que as cidades em situação crítica e em situação de alerta receberão apoio especial do governo estadual. Quem está numa situação crítica para dengue, óbvio, é foco também para que a gente possa fazer uma ação mais efetiva para evitar a entrada tanto do Zika vírus quanto a disseminação do chikungunya no estado de Minas. Uma mudança de lei permite à Prefeitura de Belo Horizonte recolher carros abandonados e objetos deixados nas ruas da capital. E olha que não são poucos. Só de veículos, a estimativa é que mais de 350 estejam ocupando as vias públicas e dando trabalho aos moradores. Ninguém sabe ao certo de onde é e nem por que veio parar aqui. Mas esse carro está no bairro Lagoinha mais ou menos há 2 anos. Incomoda e muito os moradores da rua. A minha mulher levanta cedo para ir dar aula e tem sempre gente saindo dali de dentro. Mas dá um medo, né? Não, dá, claro que dá, né? Ela já ligou para a prefeitura, para BH Trans, para a polícia. Ninguém pode fazer nada. Já denunciamos mas não fizeram nada. E é só dar uma volta pelas ruas da capital para encontrar mais exemplos. Numa mesma rua do bairro Santa Teresa, vimos 3 veículos e muito entulho. Com a proliferação acelerada do Aedes aegypti, outra preocupação. Lá também pode juntar água, pode juntar muita coisa e é lugar para prover todo do mosquito, né? A mudança na Lei Municipal 10.534 de 2012, que agora determina o recolhimento de carros e objetos abandonados nas ruas da capital, é de autoria do vereador Zezé da Farmácia. Esse projeto ele é muito importante porque ele é bom para o meio ambiente, melhorar o visual também da cidade. No caso dos carros, a prefeitura vai identificar os proprietários pelo chassi e depois de notificados, eles terão 10 dias para retirar os veículos. Após esse prazo, os carros serão levados para o pátio e se em 90 dias o dono não aparecer, serão encaminhados para a sucata. No quadro Direito do Cidadão dessa semana, o advogado Lucas Neves traz orientações para quem teve a bagagem danificada ou extraviada. Confira. Hoje eu vou falar sobre perda, extravio ou roubo de bagagem. O direito do consumidor diz que a companhia aérea é responsável e tem o dever de te indenizar,
Mas o estresse e perder dia ou dias da sua viagem para comprar roupa nova não está nos planos de ninguém. Por isso, a dica é sinalizar a bagagem, colocar fitas, adesivos, o que puder para identificar a sua mala. Outra coisa, se vai envolver a bagagem com plástico e o mesmo não é transparente, deixe para identificar após a embalagem. Depois de comprado o pacote, o turista pode se deparar com a impossibilidade de viajar. Exemplos disso são as doenças de familiares, morte, compromisso inesperado e inadiável de trabalho, etc. Nesse caso, convém reler o contrato celebrado com a empresa para saber quais são os seus direitos em caso de cancelamento por sua iniciativa, ali estipulados pela agência de turismo e aderidos por você, pelo consumidor. Embora o contrato esteja devidamente assinado pelo turista e o agente de viagem, as cláusulas impostas pela empresa unilateralmente devem estar de acordo com os dispositivos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Caso contrário, podem ser interpretadas como abusivas aos direitos do cliente, sendo julgadas pelos tribunais como nulas. Melhor dizendo, o contrato particular não pode ficar acima da lei, que é de ordem pública e de interesse social. É claro que, mesmo estando o turista sob a proteção da lei, deve ter que pagar multa pelo cancelamento de sua viagem decorrente de seu interesse pessoal. Os valores dessas multas contratuais não estão determinados pela lei, mas dependem de cada caso concreto. Essa multa contratual é calculada, na maioria das vezes, levando-se em conta dois fatores: a data próxima da viagem e o prazo de cancelamento da viagem. O consumidor deve tentar, ao máximo, formalizar o cancelamento com a empresa contratada antes da viagem programada, se possível, comprovando o motivo do cancelamento. O procedimento indicado é por mensagens eletrônicas ou correspondências postais. É que as empresas oferecem ao cliente crédito correspondente ao valor já pago para usufruir novas viagens em determinado prazo. Se o cliente não quiser, poderá pleitear uma restituição em dinheiro. Abraço e boa viagem. Belo Horizonte é uma cidade jovem, mas com muitas histórias para contar. A exposição Horizonte Modernos revela um pouco dos fragmentos dessa história tão inspiradora. A cidade, projetada para ser a capital de Minas Gerais, é ousada desde sempre. Nos projetos, a Avenida do Contorno limitava até onde a cidade poderia ir. Mas é claro que a capital não respeitou essa imposição. Na mostra que retrata a época, fica claro: BH sempre surpreende. Apesar de ser uma cidade muito jovem, né? Se a gente pensar que ela foi inaugurada no final do século anterior, aí, né? No final do século XIX, nos primeiros anos, aí, né? Início da década de 20, a gente já tem uma cidade que se expandiu, né, e que está buscando ser mais cosmopolita e que tem aí uma primeira alteração no seu traçado. A estrutura tão moderna para a década encantou até aqueles que nasceram para encantar. Os arcos do viaduto de Santa Teresa fisgaram o coração do poeta Drummond, como conta um relato que faz parte da exposição. Essa construção de cimento armado comporta um grande vão e sua estrutura é levantada por enormes arcos de concreto que têm largura de cerca de metro. Sua altura é vertiginosa, pois era esse o caminho escolhido pelo poeta de minha geração quando ia tarde para sua casa, na floresta. Em vez da pista-ponte, escolhia suas parábolas de sustentação e passava por cima delas, aos ventos, vendo rolar embaixo os trens da central. Para os curadores da mostra, aqui nesse trecho da exposição está o principal aprendizado que BH da década de 20 deixa para a gente agora nos dias atuais. O prédio do Cine Metrópole, com uma arquitetura totalmente diferente e revolucionária para a época, chegou a ser demolido para abrigar um prédio novo. É um pedaço da história da capital que foi apagada. A gente pode aprender aquilo que a gente deve preservar como patrimônio,
né? O que a gente deve entender como cidade? Então, acho que assim, tem um aprendizado aí que é a necessidade da gente discutir que cidade que queremos, né? Que cidade a gente vai deixar para as gerações seguintes, na hora que a gente olha que cidade é essa geração, né? Que foi dos anos 20 aos 40. Já chegando aos anos 40, a Pampulha passa a ser protagonista na capital de tanta cultura. Os cartões postais da época revelavam a beleza do que viria a ser nos dias de hoje uma forte candidata ao patrimônio cultural da humanidade. E quem é mineiro de corpo e alma sabe reconhecer os encantos de BH. Eu achei sensacional, ainda mais por morar em São Paulo e ser mineiro. É muito bom poder ver, resgatar tanta cultura e arte numa exposição só. Famílias circenses de Minas Gerais podem se tornar patrimônio imaterial brasileiro. A iniciativa pretende preservar a cultura do circo familiar e garantir direitos constitucionais aos artistas que vivem de levar alegria às pessoas. Max e Afonso são pai e filho. No picadeiro, eles se transformam em palhaço Chuchu e palhaço Osnofa. Essa é uma família tradicional de circenses. Todos os membros, avós, filhos, netos e até alguns bisnetos trabalham sobre a lona do circo Aloma. E não é de hoje, não. A profissão aqui já tem mais de 100 anos. Para nós, viver numa família circense é o que a gente sabe. A gente não teve outra vida, nascemos todos no circo. Hoje nós não itineramos mais de cidade em cidade, mas continuamos ensinando os nossos filhos a manterem essa arte circense que nós temos na nossa família no Brasil já há mais de 100 anos. Antes todos viviam na estrada, mas com o tempo a vida de itinerante ficou mais difícil. Então a família decidiu morar em Belo Horizonte, mas quase todo fim de semana eles fazem apresentações pelo Brasil. Nós viajamos com os nossos espetáculos, temos uma base fixa em Belo Horizonte e nós conseguimos hoje sobreviver do circo. Para garantir que a tradição cultural e artística como a da família Monteiro não se perca, uma proposta enviada ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quer tornar o trabalho circense em patrimônio imaterial brasileiro. Esse projeto de se transformar a família circense em patrimônio imaterial, ele vai também colaborar para que mais famílias consigam aprovar esses projetos, que nós vemos hoje como fundamental esse apoio dos governos para que as famílias continuem mantendo a tradição no seu seio, né? A iniciativa é do Conselho Estadual de Política Cultural, que estima que em todo o Brasil há cerca de 2.000 circos e em cada um deles trabalhem até 5 famílias. O documento entregue ao IPHAN relata o modo de vida dessas pessoas, a expressão artística e a tradição que passa de geração em geração. Sula explica que o reconhecimento do IPHAN vai beneficiar as famílias, não só no âmbito artístico, mas também em questões sociais. Pelo fato de serem itinerantes, eles chegam nas cidades e porque não têm endereço, eles têm dificuldade de matricular as crianças nas escolas, têm dificuldade de ter atendimento médico nos próprios postos de saúde, né, que são públicos, não conseguem abrir uma conta em banco. São coisas muito complicadas para o circo e que precisa ser visto como cidadão. O circense precisa ser visto como cidadão. E enquanto o título de patrimônio imaterial não vem, os artistas recebem o melhor dos reconhecimentos, o do público. Enquanto existir uma criança, o circo existirá, porque o circo é uma eterna criança. E o palhaço nunca vai acabar, né? Por hoje é só. O Horizonte Notícia entra de férias, mas você continua acompanhando as informações da Arquidiocese na nossa programação. Voltamos em fevereiro. Desejamos para você e sua família um feliz 2016.